Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Esse texto nos demonstra, querido, que Jesus, ele é o autor da vida. Nós já ouvimos sobre isso. Toda vida surge dele e nele é mantida. E não há vida fora de Cristo. Não há verdadeira vida fora de Jesus. E essa verdade, ela é tão profunda que nem mesmo os seus opositores conseguiriam viver se não fosse por Cristo. Nele tudo foi criado e por ele tudo subexiste. Todas as células de qualquer maldito pecador só sobrevivem porque Cristo assim a mantém. Isso adentra até no campo espiritual, porque até mesmo cada maldito demônio só consegue existir porque o Senhor ainda permite e o sustenta. Nele todas as coisas foram criadas e nele tudo subexiste. A morte é uma consequência da nossa teimosia. Falo enquanto homem. Nosso pai Adão recebeu um decreto: olha, você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comeu. E a sentença para o crime cometido é: você morrerá. Adão morreu. Se afastou de Deus. Seus filhos continuam morrendo. Continuam se afastando de Deus. A não ser quando o próprio Deus intervém, muda a história, transforma o quadro, dá nova vida através da fé em seu Filho. E por essa fé nós temos uma novidade de vida, nós temos o remédio para a morte. Jesus diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que cumpra a sentença justa sobre a sua vida, a verdade é que viverá eternamente. E nós temos, irmãos, em Cristo a possibilidade de celebrarmos a ressurreição, de celebrarmos, de festejarmos a vida. O tema é pertinente porque nós nos encontramos no dito domingo de Páscoa. A palavra Páscoa, irmão, significa passagem. Ela traz uma lembrança daquilo que o Senhor fez na nação do Egito. É onde se origina. Na praga derradeira, na última praga que o Senhor lançaria sobre aquele país, sobre aquela nação, o Senhor dá a ordem aos israelitas que o sangue do cordeiro fosse colocado sobre os umbrais da porta. E esse seria o sinal para que o espírito de morte passasse sobre a casa dos israelitas e não fizessem nenhum mal. O que é isso, irmãos? É um símbolo a qual o Senhor nos dá daquilo que seria o sangue de Cristo sobre a nossa vida. Por causa desse sangue que foi derramado sobre a nossa vida, através da cruz, do Evangelho e da fé, o espírito de morte não tem mais poder sobre nós. E como alguns dizem, ainda que a morte nos toque, a sepultura não é o nosso endereço definitivo. Nós podemos celebrar verdadeiramente a ressurreição. E deixa eu te dar uma boa notícia. Essa festa não é apenas para hoje, mas o cristão pode e deve celebrar a sua Páscoa diariamente. Podemos celebrar a vida que Cristo nos tem dado todos os dias. Podemos, irmãos, ter um coração grato, e é isso que as Escrituras nos desafiam, a viver a ressurreição de Cristo cotidianamente. Essa celebração que nós vemos no mundo é uma verdadeira zombaria. Essa celebração que nós vemos no mundo é um verdadeiro escárnio à ressurreição do nosso Cristo. Mas nós podemos verdadeiramente celebrar e festejar. A festa no mundo me parece ser algo que escarnece de Deus, porque em festas os homens multiplicam seus pecados. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nas Sagradas Escrituras existem diversas festas ordenadas por Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de alegria. Inclusive a alegria é um fruto, é um componente do fruto do Espírito Santo. E todo cristão deve verdadeiramente se alegrar, não com escárnios, não com pecado, mas como consequência de uma consciência
evidência da graça de Deus. E quando isso acontece, irmãos, nós vamos nos alegrar indiferente do contexto. Paulo diz em Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 4, alegrai-vos, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos, e nós podemos festejar sobre o sólido fundamento do nome e da obra do nosso Senhor Jesus. O mundo celebra uma verdadeira zombaria, porque o centro da festa foi substituído. Ao invés de Jesus, nós ouvimos falar sobre coelho, sobre chocolate, ovos. O cordeiro foi retirado e um ídolo foi posto no lugar. A zombaria continua quando os elementos foram trocados. Não há mais cordeiro, não há mais pão, não há mais vinho. Ou até mesmo o vinho permanece, mas como forma de multiplicar o escárnio. Não mais como um símbolo de alegria, mas como um símbolo de embriaguez. E ao invés de produzir a alegria que há no Pai Celeste, multiplica as contendas onde apenas o inferno se alegra. A mensagem ela foi deturpada. O problema do pecado sendo sanado no Cristo crucificado foi substituído pela comoção de um filho de carpinteiro sofredor. E apesar de ter o seu lugar nas Escrituras, o sofrimento de um homem não é o centro da mensagem. Não é aquilo que deve nos comover. O centro da cruz é que você é um maldito pecador e afrontou a um Deus que provocou um problema tão sério que o seu filho precisou ser crucificado. O problema maior não são os pregos que adentram a carne de Jesus. O problema maior é a ira de Deus que precisa ser aplacada, e isso acontece por amor. E na ressurreição de Cristo, irmãos, nós podemos celebrar com consciência todas essas verdades. Nós podemos verdadeiramente festejar a ressurreição do nosso Senhor. Há quem diga que a cruz é o cheque sendo pago para a nossa liberdade e verdadeira vida. E quando a pedra rola e Jesus mais uma vez aparece com vida, glorioso, é o sinal do que o cheque foi compensado. Quando alguém lhe entrega um cheque, querido, isso não é lá grande garantia, principalmente no nosso contexto de vida. E qual a grande garantia? É quando o dinheiro cai na conta, o cheque tinha fundos, foi compensado. Jesus, quando ele surge depois da sua morte, é a garantia dada por Deus que seu sacrifício foi aceito por este mesmo Deus. A cruz declara, a ressurreição declara, a cruz foi válida. E nisso nós podemos nos alegrar. Isso é tão profundo que os inimigos da fé tentam deturpar e negar essa mensagem, essa verdade, desde o seu princípio. Alguns acreditam que os discípulos esconderam o corpo, que na surdina foram lá, abriram a sepultura e tiraram o corpo de Jesus para validar a sua mensagem. Só para que isso acontecesse, irmão, existia um grande problema. Eles precisavam vencer uma guarda pretoriana, eles precisavam vencer uma guarda romana. Soldados que estavam dispostos a sangrar, soldados profissionais e preparados para a guerra, e detalhe, do império mais poderoso do momento. Será que 12 homens seriam capazes de vencer uma guarda romana? E tudo isso em silêncio, para que o povo não tivesse conhecimento. Alguns acreditam que alguns erraram o túmulo, o que é um argumento facilmente
vencido, quando as autoridades da época poderiam muito bem pegar o corpo de Jesus e fazer uma procissão com ele. O cristianismo estaria acabado. Um fundamento da nossa fé seria desfeito e o edifício ruiria. Alguns acreditam que isso é loucura da cabeça dos discípulos, um delírio. Só que o grande problema disso é que mais de 100 pessoas testemunharam a Jesus. Mais de 100 pessoas o viram. E seria impossível, de acordo com o que é estabelecido pela psicologia e a medicina, um delírio com tantas pessoas e durante tanto tempo acontecer. Porque dali até o Pentecoste seriam 50 dias. Do Pentecoste até nós, aproximadamente 2020 anos. E ainda milhares e milhares de testemunhas continuam a declarar: Jesus ressuscitou. Os discípulos, irmãos, foram acusados de mentirosos com o seu testemunho. Agora, qual o grande problema daqueles que declaram isso sobre os discípulos? É que nós vemos a história de 12 homens covardes, que após a ressurreição de Cristo, 11 morreram, e o único que não morreu ficou aprisionado, isolado dos seus parentes e seus familiares, ou seja, não obtiveram lucro nenhum com essa mentira declarada pelos inimigos da fé. Uma mentira se justifica quando eu levo vantagem nisso. Mas eu sustentar uma mentira com a minha vida, isso não faz sentido. Pois bem, irmãos, aqueles homens e até hoje, cristãos continuam a derramar o seu sangue para testemunho da ressurreição de Cristo. Nós temos, irmãos, razão para crer. Mas a despeito da zombaria do mundo, temos uma ressurreição a festejar. Temos um túmulo vazio a celebrar. Jesus ressuscitou. Essa necessidade que surge com o pecado de Adão tem um remédio. A morte é remediada pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para aquilo que o mundo não encontra a solução, Jesus já apresentou em sua ressurreição. A Bíblia já expõe sombras disso, irmãos. Em suas páginas nós podemos ver aquilo que nós, se a sepultura nos alcançar, iremos também experimentar. Desde o Antigo Testamento nós podemos ver essas sombras. O filho da viúva, em 1 Reis 17 e 24. A mulher sunamita, em 2 Reis 4, 32 ao 37. O homem que foi encostado nos ossos de Eliseu. Demonstrações do Antigo Testamento, que apoiados na ressurreição de Cristo, como sombras dessa ressurreição, já apontam para o povo: seu maior problema tem solução. Isso continua no Novo Testamento. O filho da viúva, a filha de Jairo, Lázaro, muitos santos que após a morte de Jesus ressuscitaram, saíram dos seus sepulcros e adentraram na cidade. O próprio Jesus, a menina Tábita e Eutico, o jovem ressuscitado por Paulo, já nos demonstram, irmãos, que a ressurreição não é um fato isolado de Cristo. Que a ressurreição aconteceu no passado enquanto antiga aliança, aconteceu na nova aliança, aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo e acontecerá conosco também, se a sepultura for o nosso destino. Podemos festejar a ressurreição. E o que essa verdade nos ensina, amado irmão, querido ouvinte da palavra? O que a Bíblia nos ensina sobre a ressurreição? E sobre isso eu quero dedicar essa tarde a refletirmos. E vamos especificamente usar um tratado paulino, um tratado do apóstolo Paulo,
Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, que é o maior texto que fala sobre ressurreição, o apóstolo vai usar esse texto para ensinar os irmãos de Coríntios. Quem eram os coríntios, irmãos? Eram crentes gregos. Qual o problema que acontece no meio da igreja? Alguns filósofos acreditavam que a verdadeira liberdade do ser humano acontecia quando esse morria. Porque a carne que é má, a carne que é ruim, prende aquilo que é imaterial, prende o nosso espírito do que é verdadeiramente bom. Inclusive, alguns diziam que Cristo não poderia ter encarnado, porque sendo Ele Deus, não poderia ter encarnado em algo mal como a carne. Isso é uma meia verdade, porque a nossa carne verdadeiramente é má. Por quê? Porque ela sofre as consequências do pecado de Adão e o nosso também. Ela é uma carne desgraçada, ou seja, destituída da graça de Deus. Mas por meio da ressurreição e um evento chamado de glorificação, essa carne será mais do que restaurada. Ela não apenas voltará à condição do Éden, uma condição muito boa, a qual Deus declara que ela é, ou que ela era, mas nós receberemos, através da glorificação, a natureza de Cristo e seremos semelhantes a Ele. É por isso, irmãos, a garantia que no céu não haverá mais pecado, porque nossa natureza não será semelhante à de Adão, a qual tem o testemunho de Deus que é muito boa. Nossa natureza será semelhante à semente de Cristo, morreu para que nós frutificássemos. A ressurreição dos mortos, irmãos, num piscar de olhos, nos trará do pó a semelhança de Cristo. E por causa disso, a nossa natureza não será corrompida, mas será excelente. Acima de um nível ao qual Deus testifica já no Éden, é boa. Nós teremos a semelhança da natureza do nosso Senhor. E os irmãos começavam a acreditar naquilo que os filósofos diziam: ressurreição não existe, ressurreição não é real. E Paulo adentra, irmãos, com todo esse capítulo para curar essa enfermidade na doutrina da igreja. Paulo escreve todo o capítulo de número 15 para tratar sobre aquilo a qual os irmãos haviam dado ouvido a uma filosofia que deturpava a doutrina de Cristo. E ele vai chamar os irmãos a uma reflexão. E a necessidade nossa também, irmãos, de entendermos elementos da ressurreição. E precisamos continuar dizendo isso, irmãos, o não categórico que Paulo disse aos coríntios, precisamos também nós dizermos. Isso não é muito divulgado, mas alguns filósofos continuam a tirar a sua vida porque acreditam nessa doutrina filosófica. Eu não quero ser irresponsável, leviano em dizer que é por causa disso que acontece, mas alguns suicídios acontecem num prédio de filosofia da nossa Universidade Federal, e acredita-se, eu estou supondo, que isso acontece porque alguns estudantes acreditam nesse tipo de doutrina. Claro, pode existir outros tipos de elementos e devem existir, como depressão e outros problemas associados ao suicídio. Mas precisamos entender que a nossa vida deve estar colocada na mão de Deus. A nossa morte está submissa, subalterna à sua vontade. E a nossa ressurreição é garantida por sua palavra. Deus deseja, irmãos, até mesmo a nossa carne. Ela má irá ser restaurada. Isso que foi degradado pelo pecado, castigado pelo pecado, defraudado, será por Deus restaurado. E nós podemos confiar que essa carne um dia ouvirá o soar da última trombeta. Nosso nome será chamado, e mais uma vez, como Cristo ressuscitou,
nós também ressuscitaremos. E isso será idêntico, porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus também irá nos ressuscitar. Aleluia! Podemos crer nisso. Cristo é a figura da nossa expectativa. Podemos olhar para o seu túmulo vazio e ter também esperança, irmãos. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre a ressurreição e sobre o campo do engano dos coríntios? Eu quero refletir sobre alguns aspectos da mensagem de Paulo a essa igreja que nos ensinam também para nós. Primeiro, irmãos, o que Paulo ensina, claro, não está numa ordem cronológica do texto, mas eu coloquei numa ordem de importância e crescente para a mensagem. Ela é fundamental, a fé cristã. Se um cristão, irmãos, não crê na ressurreição de Cristo, ele não é um cristão. A ressurreição é doutrina fundamental, básica. Versículo de número 14, veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã também a vossa fé. Irmãos, se Cristo não ressuscitou, o Evangelho se torna uma religião qualquer. A grande diferença do cristianismo para o budismo, para o islamismo e para outras tantas religiões que esse mundo nos apresenta é que o seu propagador morreu, mas o seu túmulo está vazio. Nós podemos ir em Jerusalém e encontrar 2 túmulos de Jesus, né? A religião vai produzir essas produções da fé, normalmente turísticas. Mas há uma semelhança entre os 2 túmulos, irmãos. Ambos estão vazios. Jesus ressuscitou. E nós temos um compromisso com a nossa fé, de verdadeiramente crer nessa mensagem. Crer que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Se eu não acredito na ressurreição de Cristo, os apóstolos mentiram. A mensagem que nós abrimos, agora lemos, refletimos, meditamos, é vã, é mentirosa, inútil. Se Jesus não ressuscitou, irmão, vamos embora, viver a nossa vida. Feche a porta da igreja. Acabou. Se Jesus não ressuscitou, a figura histórica que prega tudo isso que nós refletimos é um mentiroso, louco, na melhor das hipóteses, para não dizer perverso, mau. Agora, se Jesus ressuscitou, irmãos, precisamos fazer isso, fonte de vida para nós, e viver essa realidade de vida, viver aquilo que declaramos acreditar. A ressurreição não é apenas para compor um bocado de doutrina na minha cachola. Não! A ressurreição deve ser uma doutrina que muda a tua vida. Precisamos acreditar nela, verdadeiramente. Uma doutrina que não gera mudança é uma doutrina farisaica, que só vai ser útil para sermos acusados de hipócritas. Precisamos, irmãos, crer nessa doutrina e crer de forma coerente. Caso contrário, a doutrina pode até permanecer verdadeira, mas a sua vida será uma mentira. Crer na ressurreição de Cristo é se empenhar por esta vida. Crer na ressurreição de Cristo é ser transformado por ela dia após dia. Crer na doutrina da ressurreição de Cristo é não temer a morte.
Irmão, eu tenho medo de morrer. Será que eu não sou um cristão verdadeiro? Calma. Não temer a morte em sua totalidade, eu compreendo que é fruto de um cristianismo maduro. Mas crer na ressurreição de Cristo encherá o nosso coração de coragem. Irmão, coragem não significa que nós não vamos ter medo. O oposto de coragem não é medo. O oposto de coragem é covardia. Mas quando nós temos coragem, por crermos na ressurreição de Cristo, apesar de termos medo, vamos vencê-lo. A crença na ressurreição de Cristo pode ainda manter alguns medos no meu coração, por ser a consequência de uma doutrina que ainda precisa amadurecer. Mas com o coração ainda com temor, eu vou dizer na minha casa: Deus, eu estou com medo, mas eu creio que Tu és Senhor, até mesmo sobre a morte. Tu és Deus para me livrar desse vírus maldito. E se Ele bater na minha casa, se ele chegar na minha vida, o Senhor ainda é Deus para me livrar da morte. E ainda que eu desça a sepultura, Senhor, o Senhor me tem prometido que aquele que crê em Ti, ainda que morra, viverá eternamente. A crença na ressurreição de Cristo, irmãos, pode até não nos livrar a princípio dos medos, porque a longo prazo ela vai nos livrar. E talvez um dia, irmãos, quando cheguemos aos cabelos brancos, se um dia chegarmos, talvez alguns de nós aqui, semelhante ao sentimento do apóstolo Paulo, dizemos: que saudade do coronavírus, Senhor, eu quero morrer, leva-me para Ti, porque padecer para mim é lucro. A história, irmãos, durante toda a igreja, de homens que desejaram verdadeiramente a morte. Agora, nos últimos tempos, um missionário foi pela terceira e última vez a uma tribo que vivia isolada numa ilha extremamente violenta. As duas primeiras vezes ele foi, e quando chegou perto foi ferido. E ele queria pregar o evangelho àqueles homens. E logo quando ele ia chegando na praia, eles já começavam a lançar as suas lanças. E pela terceira e última vez, eles alcançaram um sucesso em matá-lo. Porque aquele homem vibrava um desejo de ou pregar o evangelho para aqueles homens, ou morrer tentando. E talvez você diga: foi suicídio. Bem, irmãos, eu vejo amor. Num perigo de morte iminente, esse homem desejou pregar a palavra de Deus, mas com a consciência de uma ressurreição muito melhor. Porque para esse homem, viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando a ressurreição de Cristo encharcar o nosso coração, talvez nós compartilhemos dessa mesma coragem ou de desapego pela vida. Mas mesmo que essa doutrina não nos leve a uma maturidade tão grande que venhamos a desapegar do amor pela vida, que ao menos ela nos tire da comunidade, da comodidade da nossa casa, que ela nos leve aos cultos, que ela nos leve a fazer aquilo que é necessário, que ela nos leve a socorrer os necessitados, que ela nos leve, irmãos, a fazer aquilo que Cristo faria. Porque caso contrário, a ressurreição de Cristo na sua vida não passa de uma doutrina e você não passa de uma vivência mentirosa. Precisamos crer, irmãos, nessa doutrina. Ela é fundamental à fé cristã. E em resumo, não apenas de palavras, mas de fato. Segundo, irmãos, a ressurreição é a alegria do crente. É a razão da alegria do crente. Para agora e para o pós-vir. Veja o que Paulo diz no verso de número 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
se não existe ressurreição, o cristão é a raça mais infeliz nessa terra. Irmãos, reflita comigo. O que dá água na boca de urubu é o quê? Carniça. Primeiro, irmãos, o cristão é colocado como escárnio e vergonha desse mundo. Paulo vai dizer que acredita que os apóstolos, ele foi colocado como ponto de risadagem, de espetáculo para o mundo. Em último lugar, sofrimentos, perseguições, apedrejamentos, negação dos seus compatriotas. Alguns cristãos vivem negação da família. Inclusive alguns estudiosos acreditam que Paulo era casado e tinha filhos e foi rejeitado pela esposa, porque para ele compor o sinédrio ele precisava ter filhos. Cadê a esposa de Paulo? Cadê os filhos de Paulo? Há duas possibilidades: de morte da esposa ou de negação desse marido que agora se tornou um cristão. Se isso não acontece na vida de Paulo, é possível que aconteça na nossa, onde precisamos às vezes negar pai, mãe, marido, esposo, filhos e filhas por amor a Cristo. E se a ressurreição não é real, irmãos, vivemos essa mentira, somos os mais infelizes entre os homens, porque até mesmo a nossa alegria que declaramos sentir, se a ressurreição não é verdade, isso não passa de emocionalismo. E como pecadores, negamos o pecado, que é o que dá prazer à nossa carne. Se Jesus não ressuscitou, irmão, o pecado é toda a alegria que um homem pode ter. E se Jesus não ressuscitou, o cristão é de toda a raça humana as pessoas mais infelizes. Porque ainda que passageiras, pequenas, a alegria do mundo, se não há ressurreição, é a única alegria que o homem pode experimentar. Ainda que transitória e passageira. Mas acabamos agora com as suposições, porque nós sabemos, Jesus ressuscitou. E por causa disso, irmãos, nós podemos crer, e me escute, experimentar os frutos dessa doce e gloriosa ressurreição. Um cristão, ele não pode e não deve viver numa infelicidade e num cristianismo amargo, irmão. A ressurreição de Cristo não é algo, repito, meramente teórico. Ela deve transformar a nossa vida, como declaramos no primeiro ponto. E em segundo lugar, eu quero te dizer que essa ressurreição deve ser experimentada cotidianamente, diariamente, trazendo alegria, prazer para as nossas vidas, porque Jesus verdadeiramente ressuscitou. Deus quer dominar os teus sentimentos. As tuas emoções não foram criação das trevas. Deus criou as tuas emoções. E sabe para que Deus te criou? Para que você pudesse ter prazer nele. As tuas emoções são algo de Deus e devem ser implantadas nele, e neles elas serem desenvolvidas. A sua alegria deve estar posta em Deus, a sua satisfação deve estar posta em Deus. Você deve ser uma pessoa alegre verdadeiramente. E qual a raiz de tudo isso? Jesus ressuscitou, a cruz está vazia, o seu túmulo está vazio, a sua palavra é uma realidade e eu posso experimentar. Não aceite viver um cristianismo tristonho. Paulo, em meio às pedradas, prisões, ele não apenas se alegrava, mas continuava a dizer: alegrai-vos. Não estou dizendo aqui que você não vai ter mais razão para chorar, mas em meio às lágrimas nós temos um lenço espiritual que pode enxugar, irmãos, as nossas lágrimas. Nossa alegria pode e deve ser verdadeira. E eu vou mais além, irmãos. O cristão que não se alegra em Cristo peca.
Um cristão que não vive alegria em seu Senhor deixa de apresentar um fruto, um componente do fruto do Espírito, e tudo aquilo a qual o Espírito não domina, a carne toma conta. O cristão que não tem alegria em seu Senhor, ele de duas uma, ou ele vive numa maquiagem religiosa e se satisfaz naquilo que é meramente humano, ou vai ser um ser humano insatisfeito. E antes de todas as pessoas, as nossas insatisfações é uma afronta primariamente a Deus. Mas deixe-me dizer uma coisa para te alegrar. Os recursos para que você seja uma pessoa verdadeiramente alegre e feliz estão todos dispostos para você. Estão postos à mesa, bem preparado. O que nos falta, irmãos, é apetite para verdadeiramente comermos e sermos alegres. A ressurreição de Cristo, ela nos garante que podemos ter uma vida verdadeiramente feliz. Irmãos, essa ressurreição, ela deixa nula toda tristeza que porventura queira nos parar. Se Deus dá solução à morte, que é o nosso maior problema, qual o outro, irmãos, que podem nos frear? A gente pode encontrar na sepultura vazia verdadeira razão de alegria. E que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se dos seus pecados. Pois bem, o túmulo vazio dá solução ao pecado. Você não tem mais razões para se queixar. A não ser quando nós não o conhecemos. A não ser quando nós não o entendemos. A não ser quando nós deixamos de desfrutar Ele mesmo. Porque ao contrário do que os púlpitos brasileiros estão pregando, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito que ressuscitou Jesus e continua a comunicar essa ressurreição. Não experimentamos essa alegria, pelo menos não em sua plenitude, irmãos, porque nos contentamos com água nos artelhos. Um crente que se enche do Espírito é um crente alegre. Não estou falando de emocionalismos. Não estou falando de poder produzido por homens. Não estou falando de agenda para o poder descer. Hoje o poder vai cair. Não, irmão. Quando o crente é cheio do Espírito, o culto acaba, mas a alegria não. Quando o crente é cheio do Espírito, ele já começa a se preparar em casa com alegria. Ele não se alegra no culto, ele já vem alegre. Você entende isso? Fruto da ressurreição, porque vivemos essa verdade. Ela é um instrumento da plena alegria proposta aos que creem. Se nossa esperança em Cristo limita-se apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, diz a palavra do Senhor. Viver para esse século é viver uma verdadeira miséria, irmão. Mas viver fundamentado na ressurreição de Cristo e nas promessas que ela, a ressurreição, testifica, é razão para nós de verdadeira alegria. Sem a ressurreição viveríamos uma mentira que não levaria às privações de prazeres carnais, somados aos sofrimentos pela escolha deste caminho. Mas a ressurreição é a verdade. Cristo verdadeiramente ressuscitou e nós podemos gozar das promessas de Cristo e de sua presença desde já. Nós não podemos, irmãos, substituir a expectativa de Cristo por qualquer outra bênção. E a ressurreição, ela é o porto seguro para que nós possamos esperar nele. Entende por que nós podemos nos alegrar até mesmo na pobreza, na doença, nas prisões? Porque Cristo ressuscitou. Se o seu túmulo estivesse preenchido com o seu corpo,
vamos comer e vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer. E eu preciso desfrutar o melhor desta vida agora, porque depois acabou. Mas aí, irmãos, a gente experimenta de pobreza, de escassez, de traições, de mesmo sendo fiel a Deus, de prisões. E mesmo assim, podemos ter alegria. Se Cristo não ressuscitou, você está perdendo seu tempo. Vá curtir a vida. Agora, se você crê que o seu túmulo está e sempre permaneceu vazio, nós temos razões para esperar e mesmo nas questões contrárias dessa vida, nos alegrarmos nele. Cristo ressuscitou. Irmãos, eu estou em pobreza. Olha, você não sabe, faz tempo que a minha carteira está vazia. Ele é a minha riqueza. Irmão, eu estou doente e não há quem possa dar jeito nas minhas dores. Ele é a minha cura. Irmão, eu fui traído. Um dia Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima, e nem mesmo os lutos desta vida persistirão para sempre. Cristo ressuscitou. Você pode nele se alegrar. Terceiro, irmãos, a ressurreição é a base da nossa vida. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E vã também a nossa fé. Se Cristo ressuscitou, nossa fé é válida. Bem como tudo o que o Evangelho nos expõe. A ressurreição, irmãos, é a assinatura final de Deus. Note que a cruz não é o fim do Evangelho. Jesus, Ele ressuscita. E com isso, com a sua ressurreição, Ele valida tudo que foi falado. Inclusive do Antigo Testamento. Jesus não foi pego de surpresa não, tá, querido? Moisés, os apóstolos e até mesmo lá no Éden o próprio Deus declarou a ferida no calcanhar de seu filho, a serpente levantada no deserto, a ressurreição que nós já declaramos, a arca de Noé que declara que Cristo é aquele que acolhe para a salvação da ira de Deus. Tudo foi predito. Um filho nos nasceu e nos foi dado. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus se fez homem, irmãos. Como Ele mesmo disse, morreu. Um sinal de Jonas foi dado. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem passou 3 dias no seio, no ventre da terra. Mas assim como Jonas saiu do ventre do peixe, Ele também saiu do ventre do túmulo e ressuscitou. Os discípulos não acreditaram. Tomé só acredito vendo quando tocar nas feridas. Os discípulos para caminho de Emaús, olha, estão indo embora. O que foi que aconteceu? Está sabendo de nada, rapaz, o que aconteceu nesses dias? Cara bom aí. Fazia milagres, curava cegos, alimentava o povo. O povo matou. Feriram nosso Senhor. Ou seja, o mal venceu o bem. É isso que eles estão declarando com a sua atitude. E o próprio Jesus começa a discorrer, mesmo sem eles saberem quem era Jesus, a palavra é pregada e a ressurreição é aceita. E mais do que isso, o que eles diziam quando se reúnem lá? Não ardiam os nossos corações? A ressurreição é por Cristo explanada. A palavra pregada ao coração dos discípulos enche eles de coragem. E no partir do pão, assim como também nós partimos. Ah, irmão, mas naquela hora Jesus estava presente. Você acredita que Ele não está ainda? Nós podemos ter a nossa vida transformada. Que Ele abra os nossos olhos, irmãos. Sua palavra está sendo declarada, proclamada. Que o Espírito traga quentude, fogo aos nossos corações. E valide a fé em sua ressurreição, pois Ele verdadeiramente
ressuscitou e nele nós podemos acreditar. Se é verdade que Cristo ressuscitou, irmãos, e eu creio nisso, é a base para a crença também da minha ressurreição. Se Cristo ressuscitou e a morte, ainda que ela venha me tocar, porque devemos conservar no nosso coração a expectativa de sermos a geração do arrebatamento. Mesmo na expectativa de alguns eventos escatológicos, alguns eventos que a palavra de Deus diz que no final dos tempos aconteceria, que nós ainda aguardamos, isso pode acontecer de um tempo curto. E nós podemos e devemos conservar essa expectativa no nosso coração, sermos a geração do arrebatamento. Até porque o contrário é o contraste que acontece no coração do ímpio. O que é que Pedro vai escrever? Alguns zombadores vão dizer que desde o tempo dos antigos Jesus está para voltar e não volta. Não é assim que nós ouvimos dos ímpios que zombam e escarnecem da nossa fé desde que eu sou menino. Eu escuto essa conversa, Jesus vai voltar e Jesus não volta. Ou seja, um coração perverso zomba da sua promessa. Um coração crente, um coração que crê em Jesus, ele conserva a expectativa do seu retorno. Paulo diz, depois nós, os que ficarmos vivos. Precisamos, irmãos, guardar isso no nosso coração. Estarmos preparados para um encontro com o nosso Senhor. Até porque, como é costumeiramente, quando essa mensagem é pregada, é importante ser dito que daqui para a noite nós podemos nos encontrar individualmente com Ele. Não sabemos o dia que a nossa sepultura será aberta. A verdade é essa. Mas ainda que o mal da morte venha nos tocar, Jesus transformou isso em bem. E ainda que venhamos a morrer, irmãos, o nosso Senhor é Senhor sobre a morte e sobre a vida. O último inimigo, o Rei dos Senhores. Quem é o Senhor a qual todos os reis se submetem? A morte. Nenhum rei escapou dela, a não ser o nosso. Aleluia! É por isso que em sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque até mesmo sobre a morte Ele é Senhor. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? A ressurreição, irmãos, é a base da nossa vida. Podemos crer nessa verdade. 4, irmãos, a ressurreição é a razão de vivermos o Evangelho e trabalharmos como Ele nos manda. Eu vou repetir. A ressurreição é a razão de vivermos o Evangelho e trabalharmos como Ele nos manda. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. A conclusão de Paulo sobre a ressurreição é de quem crê na ressurreição permanece firme e inabalável e abundante na obra do Senhor. Perdão, irmãos, verso 58. Veja o que Paulo vai escrever. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmão, se você ler o capítulo de número 15, você vai ver Paulo discorrendo sobre a ressurreição nele por inteiro. E o verso 58 vai parecer entrar em contraste. Paulo vem tratando sobre ressurreição. E no verso 58, no versículo final, ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo trata o capítulo todinho sobre ressurreição e no final do capítulo ele vai falar sobre trabalho. O que é que acontece, irmãos? É porque a ressurreição de Cristo, quando essa doutrina é compreendida, ela é vivenciada tanto numa vida em santidade quanto no arregaçar das mangas e no trabalho para Deus. Portanto, vai ter um entendimento, uma conclusão, uma denotação de conclusão. O apóstolo Paulo conclui, como palavra de Deus que nós cremos que a Bíblia o é,
que a igreja que compreende a ressurreição de Cristo, ela vai permanecer perseverante na fé, inabalável nesta mesma doutrina e trabalhando para o Senhor. Uma igreja, irmãos, que compreendem a obra de Deus, ela vai ter uma reação de vida para esse Deus. Quer ver um exemplo maior dessa verdade? Romanos é uma carta que vai trazer um tratado de salvação. Ele vai falar a respeito do pecado do homem, da queda do homem, da reação de Deus com relação a essa queda, do serviço de Cristo para trazer o homem de volta a Deus. Isso acaba no capítulo de número 11 de Romanos. Capítulo de número 12, Paulo começa a aplicação da verdade da salvação, nos ordenando a não nos contentarmos com este mundo, mas sermos transformados na nossa mente pela compreensão da verdade. Ou seja, irmãos, o que redunda a compreensão da salvação é vida de santidade. O que redunda a compreensão de ressurreição é essa mesma vida em santidade, é uma fé inabalável e uma igreja que arregaça as mangas e trabalha para o seu Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Toda obra de Deus é feita com um propósito. Salvação, ressurreição, são doutrinas que devem influenciar e dominar a nossa vida. Eu não devo, irmãos, crendo na ressurreição, e esperar agora deitado preguiçosamente a volta de Jesus, não. Porque se eu creio no Evangelho de Cristo, que é assinado, garantido por essa ressurreição, eu creio que eu devo ir ao mundo e propagar essa vida que Jesus tem para dar aos mortos pecadores. Se eu creio na ressurreição de Cristo, não foi tratado, porque não dá para tratar tudo sobre a ressurreição, irmão. Talvez outro dia a gente fale sobre a respeito dos níveis de ressurreição. Mas quem mais trabalhar para Jesus alcançará uma melhor ressurreição. Uma ressurreição mais gloriosa, mais parecida com Cristo. Paulo vai dizer que os corpos celestiais não são iguais. Estrelas, algumas brilham mais do que outras, o sol brilha mais do que a lua. Salvação é de graça. Mas há um pagamento, há um galardão na eternidade, que é tomado por força. E isso também é garantido pela ressurreição de Cristo. Precisamos, irmãos, demonstrar um serviço que é consequência da nossa fé na ressurreição de Cristo. Porque cremos que pecadores precisam conhecer a verdade sobre a morte e ressurreição de Cristo. E porque Deus não deve nada a ninguém. Porque nenhum copo de água fria ficará sem paga. Garantidos pela ressurreição de Cristo. Se Cristo não houvera ressuscitado, nosso trabalho seria vão. Trabalhar para quê? Mas Jesus ressuscitou, irmão. Isso garante as suas promessas. E Ele nos tem prometido nos galardoar segundo o nosso trabalho. Uma igreja que compreendeu essa verdade trabalha motivado por ela. E eis aqui uma boa motivação. Não trabalhe esperando tapinha nas costas. Talvez elas até venham, mas vão te causar dores. Não trabalhe para o Senhor esperando o reconhecimento dos homens, irmãos. Desde que a igreja é a igreja, os líderes são criticados, são perseguidos. Claro, há o reconhecimento de alguns, mas a razão para continuar é sempre o Senhor. Quantas traições, hein, pastor? Falava hoje na escola dominical que ora ao Senhor para não ser o próximo a traí-lo. Porque assim como tantos outros, eu também sou mau de coração. E não consigo me segurar no caminho fiel e verdadeiro. Isso é um milagre de Deus. Perseverança é um milagre de Deus, irmão. É Ele quem nos sustenta. Não trabalhe esperando o reconhecimento humano. Trabalhe para Deus. E Ele que conhece aquilo até mesmo que o homem não vê, recompensa.
Porque eu devo trabalhar para o Senhor. Porque Cristo ressuscitou. E mesmo que eu morra, o meu trabalho do Senhor não vai ser vão. Ele irá me galardoar. Ele irá me premiar. E por que Ele irá nos premiar? Porque isso não tem a ver com salvação, irmão. Salvação é de graça. Você não é salvo por aquilo que você faz. Você é salvo por aquilo que Cristo fez. Aleluia. Nós trabalhamos, seremos pagos por isso. A Bíblia chama isso de galardão. E o que é que nos garante que iremos receber? Que esse cheque vai ser recompensado um dia. Jesus ressuscitou. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, dizendo que a verdade do túmulo vazio de Cristo, e orando ao Senhor que essa verdade, que o túmulo está vazio, nos encha de esperança, coragem e empenho para vivermos conforme as suas ordens. Ora ao Senhor para que a minha vida seja um espelho dessa reflexão, seja um reflexo dessa verdade. Lamento por não vibrar como eu deveria vibrar, irmão. Precisamos conhecer e mergulhar na verdade da ressurreição de Cristo, da sua cruz e ressurreição, para que possamos ser uma igreja pujante, vibrante, alegre, e uma alegria que seja decorrência da graça de Deus, para que o mundo se encante pela alegria do Espírito, que é fruto da graça de Deus, e seja seduzido por essa alegria, que não é uma alegria humana, carnal, é uma alegria eterna. Você já notou como novos convertidos têm facilidade de trazer visitantes à igreja? O cara vive uma vida totalmente no pecado, daqui a pouco ele é Jesus, Jesus, Jesus. Onde passa Jesus e as pessoas estão curiosas. Rapaz, eu acho que é a igreja que esse cara está frequentando aí, mudou ele. Aí chega aqui, às vezes o culto é normal, a palavra é a mesma que algumas igrejas sérias. Sabe o que é isso? Alegria do Espírito. Alegria do Espírito, que muitas vezes a gente deixa o tempo passar e perde isso. Vivemos como crentes comuns, ditos comuns, ao vida, aos céus, ao azar, e não experimentamos de uma verdadeira alegria que vem de Deus. Essa alegria é real, irmão, e pode ser experimentada. Eu sei que pode. Indiferente das circunstâncias, como já foi pregado, nós podemos viver essa alegria na ressurreição e na pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor nos desperte. E mais do que palavras, nos leve a experimentar essa verdadeira alegria na ressurreição de seu Filho. No nome de Jesus. Fica de pé na presença do Senhor.